Bom, pessoal, gravando novamente, a gente ficou aqui na referência, não, lá no referencial teórico, falando sobre a citação direta. Vou desligar o áudio, desliguei o áudio, estou desligando aqui de alguns aqui logo. Mirela tinha um cachorro aí, eu desliguei seu áudio, Mirela. Bom. Aqui. Rosa Carvalho, desligue seu áudio. Antônia Maria Lima, desligue seu áudio. Maria de Fátima, eu desliguei. E Vanessa, desliguei. Só é a Antônia Maria que eu não estou conseguindo desligar, mas desliga aí, viu? Pronto. Vamos lá na citação. Esse é um exemplo de citação direta, né? Você copiou e colou aqui, mas você tem que iniciar o seu projeto, o seu referencial teórico com suas palavras e colocar segundo, de acordo com Santiago Batista, mas tem que colocar o ano e a página. Aí você coloca a citação direta aqui, mas abaixo você tem que fazer um parágrafo, né? Fazer um parágrafo complementando o que o autor quis dizer aqui. Ou explicando, com outras palavras, o que o autor quis dizer aqui. Porque às vezes a citação direta é bem rebuscada, bem difícil da compreensão, mas você que já leu essa citação, você explica melhor aqui embaixo. Tá certo? Mas a citação indireta. Bora lá. Vamos lá no trabalho, para mostrar novamente que é esse parágrafo que eu gostei. Então, na citação indireta, você lê, interpreta e você produz o texto com as suas palavras. Certo? Aí você coloca no seu trabalho dessa forma aqui. Eu já coloquei aqui, ó, como se fosse um parágrafo extra aqui, segundo Santiago Lustosa, 2011, só o ano, né? Eles explicam isso e aquilo. Aí você, com a sua interpretação, você completa o que ele quis dizer com aquele parágrafo. Então, essa é a forma que a maioria dos professores gostam que os alunos produzam. É através da leitura e escrita. Então, como é que eu faço isso? Lendo e escrevendo. Lendo e escrevendo. É assim. Lendo o parágrafo, não entendi, lê novamente. E produz. E assim por diante. Tem uma sequência lógica. Vou dar uma dica aqui. Quando vocês quiserem fazer um trabalho, por exemplo, se algum de vocês é o lúdico, como é a sequência? Porque assim, um referencial teórico ele tem que ter começo, meio e fim. Se o meu projeto é sobre as tecnologias na educação, por exemplo, a importância das tecnologias na educação, eu tenho que fazer um referencial teórico com uma ordem lógica. Eu não vou logo apresentar a importância das tecnologias. Não. Eu vou fazer um contexto histórico das tecnologias na educação, que iniciaram desde a década de 1970 até os dias atuais. Como é que eu vou fazer isso? Pesquisando. Logo após, vou falar sobre a importância do professor, que ele tem que ter o conhecimento das tecnologias, que não basta só o aluno conhecer, mas o professor ele tem que ser o mediador do conhecimento. Então, vou fazer um texto falando da importância do professor desse meio tecnológico. E, para finalizar, eu falo sobre a importância, agora sim, das tecnologias dentro da educação. Então, quando você vai ler o livro
o final está no começo e o início está no fim? Não. Tem um começo, meio e fim. Então, é isso que você vai fazer. É como se você estivesse fazendo um livro. Eu até publiquei meu artigo também em um livro. Então, é como se você fizesse um livro. Começo, meio e fim. Você não vai dar o resultado de bandeja para quem vai ler. Ele vai ter que ler aos poucos até chegar ao resultado. Tá certo? O lúdico, por exemplo. A importância do lúdico na educação. Então, eu tenho que apresentar para o leitor o que é o lúdico. Vou falar para ele o que é o lúdico, porque ninguém, só quem é mesmo da área que vai saber essa nomenclatura. O que é o lúdico, eu apresento o conceito. Em seguida, eu faço um contexto histórico sobre o lúdico na educação, desde os anos bem remotos até os dias de hoje. Coloco a importância do professor a saber essa ludicidade. E, no final, eu faço a importância do lúdico na educação, dentro da sala de aula. Fechou? Está vendo que é do geral para o local, do geral para o específico? Então, é isso. Na família, mesmo jeito. Conceito de família. Depois, eu faço o contexto histórico sobre família na educação. E depois, coloco relação professor e família e aluno. Depois, lá no final, coloco a importância da família na educação, finalizando o referencial teórico. Está vendo que tem que ter uma sequência lógica? Como é que eu faço isso, professor? Uma dica é fazer por tópicos. O meu primeiro tópico vai ser o conceito de família. Então, eu vou pesquisar só sobre o conceito de família nos trabalhos, nos artigos. Terminei? Vou lá para o tópico relação professor, família e aluno. Aí eu vou pesquisar só isso. Contexto histórico, família e escola e educação. Vou lá, coloco esse tópico, pesquiso só a relação entre o contexto histórico entre família e educação, família e escola. E lá no final, a importância da família na educação. Então, eu pesquiso trabalhos mais voltados à importância. Aí você fecha o referencial teórico. Então, a dica é fazer por tópicos, porque lá na monografia vai exigir os tópicos. Capítulo 1, capítulo 2. Então, vai fazendo... E outra coisa, quando você está fazendo referencial teórico, você tem que anotar o nome dos autores do trabalho, o nome da obra, o título da obra, o lugar onde foi feito, se foi uma revista, se foi um livro, se é uma editora, se é uma universidade, você tem que colocar. E, principalmente, o lugar de onde é, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Teresina, e, principalmente, o ano. Vou mostrar agora para você colocar onde? Nas referências. Tem muita gente que está confundindo o que é referencial teórico e o que é referência. O referencial teórico você vai falar dos autores sobre o seu tema. Lá na referência, você vai colocar o nome completo dos autores, a obra, o lugar e o ano completo. Lá nas referências. Lá no finalzinho do projeto, vou mostrar agora. Então, lá nas referências, passando do referencial teórico, tem a metodologia. Então, a metodologia vai ser outra aula, explicando direitinho. O cronograma é simples, é só deixar do jeito que está aí, é só para ter uma noção de tempo, né, de feitura do trabalho, do projeto. Deixa do jeito que está aí. E aqui as referências bibliográficas. Vocês viram que eu já coloquei a referência, mas vou mostrar como foi que eu fiz. Fui lá no trabalho. Isso é um trabalhozinho de formiguinha, pessoal. Dá trabalho? Dá. Mas é assim mesmo. Certo? Onde é que eu encontro as informações? Numa monografia bem mais simples, que lá já tem o nome da universidade, tem o ano,
tem o nome do autor, da autora e tem o título do trabalho. Vamos lá no artigo. No artigo, você vai lá no início do artigo e já tem todos os elementos. O primeiro elemento é o nome dos autores. Quem são? Maria Eliette Santiago e Batista Neto José, né, que é o José Batista Neto. Então, sempre é o último nome que você coloca lá na citação. Vocês viram que eu coloquei lá, de acordo com Santiago e Batista Neto, eles querem isso e falam isso, isso e aquilo. Entendeu? O que mais? Deixa eu pegar bem aqui. O título do texto. Está bem aqui, a formação de professores em Paulo Freire, com filosofia e com jeito de ser, estar e fazer pedagógicos. Tá certo? Aí como é que eu coloco lá? Vamos lá, que está dando trabalho aqui, mas é assim mesmo. Ó. Como é que eu coloco lá? Coloco Santiago, que é o último nome, sempre vai primeiro, vírgula, Maria Eliette, né, que é o nome dela, ponto e vírgula, Batista Neto, vírgula, José. Então, se fosse o meu nome, por exemplo, meu nome é Marcelo Alves dos Reis, seria o primeiro nome, seria Reis, né, que é o meu último nome. Ponto, aí você coloca o título do trabalho que você pesquisou, ponto, aí você vai lá para saber onde tem os outros dados que você necessita, que é o lugar de onde foi feito e o ano. Então, você desce bem aqui, já tem. Ó. Pronto. É na revista e Currículo, na cidade de São Paulo, volume 7, número 3, dezembro de 2011. Então, você copia isso aqui, né, todo, e você cola lá no seu trabalho, na sua referência. Por quê? Porque você está dizendo de onde tirou. Certo? Porque às vezes a pessoa... Está aqui, Revista e Currículo, São Paulo, volume 7, número 3, dezembro de 2011. Porque a pessoa vai perguntar, se alguém lê o seu trabalho, vai dizer, eu gostei desse trabalho, desse Santiago aqui, e Batista Neto. Onde foi que você pesquisou? Está bem aqui nas referências. Foi lá no trabalho dele, que ele fala da formação dos professores em Paulo Freire. O ano, está aqui o ano. Tá certo? Então, e por isso que é um trabalho científico. Você fala e diz de onde tirou. Eu tirei da cabeça. Não tem essa não. Você leu em algum lugar para fazer. Por isso que é bom sempre, quando você lê, anote de onde você tirou. Certo? Então, isso aqui é a maneira de fazer a referência. Então, você faz junto o referencial teórico juntamente com a referência. Então, tem gente confundindo. Está sendo gravada a aula e vocês podem assistir, né? Está sendo confundido. Referencial teórico é uma coisa, referências é outra. Já tem essas atividades lá. Já coloquei a atividade referencial teórico, coloquei a atividade metodologia e coloquei a atividade referências e coloquei a última atividade, que será o quê? Todos os elementos você coloca no documento, esse documento que eu estava mostrando aqui, que tem todos os elementos do projeto, e você anexa na plataforma o trabalho completo. Isso será a atividade final. Já tem todas as atividades na plataforma. Tá certo? Deixa eu ver o que mais. Outra coisa. Tem gente que está... para a escolha de um tema, você tem que ter um mínimo de afinidade sobre aquele tema. Entendeu? Um mínimo. Como é que eu vou conseguir isso? Através das leituras. Entendeu? Vai falar de alguma coisa que eu não gosto de falar, então você vai se frustrar. Né? Certo?
Por exemplo, você vai falar sobre tecnologia. O meu tema, os meus trabalhos, a minha linha de pesquisa é tecnologia e ensino. E teoria da representação social também. Mas eu tenho uma afinidade, desde bem jovem, a utilizar as tecnologias. Por isso que eu escolhi a tecnologia na educação. Eu sei mediar, tenho toda uma habilidade já que eu carreguei, né, na minha vida passada, entendeu? Desde adolescente que mexe com tecnologia. Então, eu tenho uma afinidade. Então, tenho uma afinidade, caso vocês não tenham pouco, então estudem mais. Então, esse trabalho, o referencial teórico é feito de citações, diretas e indiretas. Tá certo? Então, é isso. Esse trabalho, assim, a parte mais complicada do projeto é essa. Eu falei para vocês que aquela parte, por exemplo, de problema é simples, né? Você fazer um problema a partir do tema. O bicho agora é o referencial teórico. É complicado. Dizer que é fácil não é. Entendeu? Mas é melhor você fazer uma lauda, duas, sendo você que fez, ou do que você ter copiado na internet. Não copie na internet. Outra, mais uma. Então, o trabalho é feito de citações, né? De leituras. Não adianta. Eu vou fazer sem ler? Não vou. Não tem como. Ah, professor, mas eu não sabia que a graduação tinha que ter isso. Tem. Toda a graduação, se você não tem para onde correr, tem um projeto, tem uma monografia. Então, se dedique à monografia, que lá se dedica a esse projeto que a gente está falando, principalmente no referencial teórico, que mais na frente você terá um pouco de mais uma folga, né? Porque você já tem um referencial teórico lá na sua monografia. E vai ser importantíssimo. Quem fez duas laudas, 3 laudas, 5 laudas de referencial teórico, será bastante útil. E guardem o trabalho. Esse trabalho aqui é como se fosse uma coisa, um filho nascendo. Tem um nome que é para ideias, né? Você vai parir ideias, tá certo? Eu tenho duas monografias. O cachorro da Maria. Este multa aí. Tira o cachorro da sala. Como eu falo muito assim, ó, os trabalhos de monografia eu guardo como se fosse um filho meu. Eu tenho dois, além da minha filha mesmo, eu tenho de carne e osso, eu tenho duas monografias e tenho 2 artigos. E eu tô entrando num processo de gestação de uma dissertação de mestrado. Então, é isso. E isso você leva, e conhecimento é para a vida toda. Você leva para a vida toda. Entendeu? Então, é uma coisa gratificante de se fazer. E esse é o início do projeto. E a dica é, terminou a disciplina, aí você joga o caderno para colar e não quer nem saber do projeto. Sempre leiam sobre o tema de vocês. Se especializem no tema de vocês. Certo? Essa é uma dica para a vida. Ok? Vamos lá, dúvidas? Recadinhos da semana? Alguma dúvida para falar sobre as atividades que já passaram? Estou sentindo falta, façam as atividades. Façam as atividades. Quem está em quarentena fica melhor ainda, está dentro de casa.
Tem como fazer. Certo? Alguém quer falar sobre algo que foi explicado? Alguma dúvida que está tendo agora? Ou está com vergonha de falar? O pessoal está com vergonha. Pode falar, pessoal. A dúvida é de todo mundo. Não é só de vocês, não. Todo mundo faz esse trabalho e tem dúvidas. Eu estou com dúvida, não sei nem para onde eu estou fazendo só as leituras, não sei nem para onde eu estou fazendo minha dissertação, meu mestrado. Eu estou pesquisando, certo? Momento de autonomia do aluno. Professor, sobre essa indireta aí, eu não entendi muito bem, não. A citação indireta, né? Uhum. Tá certo. A citação... Eu fiquei até com medo. Por quê? Ele falou assim, pessoal, essa indireta aí é para quem é? Pensar que... Não. Tá bom. Assim, a citação indireta é como você ler e interpretar alguma coisa. Você lê um parágrafo de um texto, aí você olha aquele parágrafo e diz, eu quero esse parágrafo para mim, né? Desse autor. Como é que eu faço? Então eu leio o parágrafo, interpreto o que o autor disse com outras palavras, com as minhas próprias palavras, entendeu? É um exercício que você tem que levar para toda a construção do projeto. É ler, entender o que você leu e escrever com as suas palavras. Isso que é a citação indireta. Tá certo? Mas aí você coloca o nome do autor e o ano da publicação que você leu. Então, assim, é complicado, por quê? Eu sei que nós não temos o hábito da leitura. Né? Eu não tinha. Eu também não tinha o hábito da leitura. Aí depois da graduação, que eu comecei a ter o interesse na leitura. Às vezes eu leio morto de sono, lendo, mas não me dá, eu não fico querendo dormir. Eu quero terminar aquele capítulo que eu estou lendo. Aí quando eu termino, eu boto o livro ali e vou dormir. Então é um hábito. Cada um tem o seu hábito, como é que lê, o horário certo e como lê. Né? Tem gente que lê ouvindo música. Eu não sei como, mas tem gente que consegue. Mas eu não consigo. Tem que ser silêncio total. Aí todo mundo tem o hábito, né? Como é que, se não tem, vai ter que ter. Eu até tenho o hábito de ler, mas eu leio livro de romance. Ah, mas pelo menos mas é bom. É uma leitura que te prepara para as outras que estão vindo aí. A leitura acadêmica. Eu leio romance também, mas eu leio mais do que me interessa mesmo no meu trabalho, né? Eu gosto de ler mais também sobre ciência mesmo, que é a nossa ciência pedagógica, né? Muita pedagogia. Eu leio muito livro de pedagogia. Aí eu leio também os romances que me dão, o romance te prepara para outras leituras. Quem lê não perde, só ganha. Porque nos romances também tem vários temas de aqueles temas transversais, né? Tem vários temas também. Isso. Não é só o romance em si, tem coisas da atualidade que a gente enfrenta no dia. Uhum. Se você tiver algum livro aí que você puder mandar para mim, eu aceitando. Qualquer coisa, pode conversar comigo aí no WhatsApp. Converse comigo, ó, pessoal. Assistindo foto também, tem alguns que conversam comigo, tem outros que não. Podem falar comigo no WhatsApp. A gente procura, por exemplo, se eu não sei um artigo aqui, eu achei um artigo aqui, não sei se é bom. Aí eu procuro, mando, entendeu? Quem já tem o hábito da leitura fica bem melhor, tá certo? É só falar comigo no WhatsApp que a gente resolve. Conversa, a gente vê, te dá dicas. Tem muita gente, tem algumas pessoas que estão falando comigo, tem outros que não. Aí, as pessoas que estão falando comigo, eu sempre respondo. Podem, quem tiver aí sabe,
Eu sempre respondo, sempre dou dicas, certo? Uhum. Não vou com ignorância com ninguém, não. Nunca na minha vida. Pode falar à vontade, certo? E aqui no chat aqui tem uma pergunta. Quantas laudas você vai querer no referencial teórico do projeto? Eu coloquei lá duas laudas, no mínimo. Mas quanto mais você escrever, melhor, já falei. Por quê? Porque vai ser necessário lá na monografia. Quem escreveu mais vai ter mais tempo de fazer outras atividades que virão no futuro, né? Por exemplo, o estágio. Quando chegar ao estágio, aí vocês vão se aperrear. Se você não tiver feito nada no referencial teórico, porque o estágio vai requerer um tempo a mais de vocês, vai requerer o relatório de pesquisa, né, do projeto, né, do estágio, que é um relatório separado. Então, quanto mais você escrever agora, produzir agora, melhor. É o estágio que você está falando. Uhum. Do estágio. Porque às vezes Não, você... mas de qual estágio? Não, porque vocês têm um estágio ainda, o 1 e o 2, ou tem o 2, sei lá qual é o estágio que vocês têm Nós futuramente. fizemos o 1 e a gente era para entregar o 2 agora, em junho. Pois é. Complicado. Mas aí, assim, então vocês têm tempo. Buqueirão ou Murici? Iraelza? Você é de Murici, Iraelza? Sim. Pronto. Então, assim, vocês de Murici, então vocês têm um tempo a mais para fazer a monografia, se dedicar mais. Quando chegar a monografia, é bom vocês já terem um referencial teórico bem já escrito, com os tópicos já divididos. Como eu falei, a dica lá, coloca os tópicos. Certo? Vou colocar esse vídeo aqui no YouTube e mando para vocês. Viu? No grupo de cada um. Aí vocês vejam novamente que o referencial teórico é complicado. Também vejo na internet como se faz referencial teórico. Não fiquem presos somente a uma coisa. Pesquisa. Então, esse trabalho é de pesquisa. É o projeto de pesquisa. Você vai ser o pesquisador. Exige a autonomia do aluno. Exige o interesse de fazer esse trabalho. Então, pesquise o que é referencial teórico, como se faz citação direta, como se faz citação indireta. Então, com isso, vocês constroem um referencial teórico bom. Viu? E as dicas que eu falei sobre a sequência lógica, vocês peguem também. Certo? Bem mais. Sem mais. Se tiver, a gente finaliza por aqui e manda. E eu mando no grupo. E qualquer coisa pode falar comigo no WhatsApp, qualquer dúvida. Eu corrigi os trabalhos, mandei, viu? Dei uns toquezinhos para as pessoas. Alguns eu dei o ok, muito bom, e outros eu dei um toquezinho a mais. Ó, segue por aqui. Tem gente fugindo do tema, entendeu? Pegando um rumo diferente. Então eu puxo de novo para o rumo. Dou uns toques lá na plataforma, falo o que tem que fazer, principalmente nos objetivos. Não sei se eu falei aqui, eu falei bem no início. Né? Então, a partir dos objetivos específicos, você também pode construir o seu referencial teórico, né? Preste atenção, anotem também isso aqui, é um ponto importante também. A partir dos teus objetivos específicos, você pode também fazer o seu referencial teórico. Por exemplo, um objetivo específico meu, por exemplo, é analisar as metodologias que o professor pode utilizar no lúdico na sala de aula. Então, um tópico eu posso falar sobre a importância do professor, né, na formação do professor o lúdico. Então, eu posso fazer um tópico só sobre a importância do professor, saber as metodologias ou citar as metodologias que o professor pode
utilizar dentro da sala de aula. Então, os objetivos específicos também é um norte que pode te ajudar, como também o problema também pode te ajudar também. Né? Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente pode finalizar por aqui. E qualquer coisa vocês podem falar comigo pelo WhatsApp. E a próxima aula será sobre... Vou dar falar também sobre o referencial teórico novamente, né, se ainda tiver dúvidas. E vou falar sobre a aula sobre metodologia, que é o outro tópico, né, que a gente vai abordar, certo? Pois, sem mais a falar, então a gente vai dar boa noite, dou boa noite aqui para todos vocês. Tudo de bom e bons estudos, tá certo?